Agora, eu tô muito curioso para ver como é que o brasileiro vai lidar com ter um dono. Que é Sim. algo novo. Nunca na história do nosso país, um santista, um botafoguense, um cruzeirense, um torcedor do Bahia, ele tinha uma figura de um dono, que ele pode estar puto da vida, e o cara falou, caguei, irmão, o clube é meu, eu vou fazer isso aqui, e é isso. Então, assim, eu quero ver como é que vai ser esse rolê. Porque, por exemplo, a torcida do Vasco tá querendo esfolar um já, porque o Campeonato Brasileiro da Série B acabou dia 6, hoje é dia 28, tem 22 dias, e não pintou um boneco lá ainda. Entendeu? E aí você Mas tu fica. sabe que tem uns bonecos que vão pintar já já. Não, tem uns bonecos que vão É. pintar já já, mas o torcedor não tá acostumado com isso. Sendo que ele vai ter que entender que agora ele gostando ou não gostando, é assim, acabou. Tem um dono. Inclusive, dependendo de como isso for tracionar, pode sim acontecer, e é importante o dono entender que ele é dono, mas ele é dono de algo que ele tem cliente. Porque na cabeça do dono, o torcedor não é mais torcedor, é cliente. Sim. Então tem que tratar bem esse público. Isso me preocupa um pouco. Também, porque o meu receio no médio e longo prazo, o torcedor ele começar a se sentir que ele virou um cliente de algo e não mais parte de algo. E, cara, se eu sou um mero cliente e aquilo ali que era minha paixão virou um negócio, eu não tô satisfeito com o produto e agora então eu caguei, porque o dinheiro vai bom de E alguém. não só isso, porque quando você tem um cliente, você já está suscetível a algo que seja financeiramente retornável. E aí a elitização do futebol é muito forte, né? Você vê que cada vez mais o futebol tá elitizado. Então aquele torcedor que antes ele era o torcedor que ele conseguiria, por exemplo, ir ao estádio, ele vai cada vez menos. E cara, você vê muito isso no Flamengo. E aí, sem querer fazer nenhum tipo de... Mas cara, o Flamengo hoje, os ingressos são caros. O cara que antigamente ia lá na Geral, o Geraldino, o antigo Geraldino, ele já não vai mais ao estádio. Tanto que quando tem a festa lá na Presidente Vargas, por exemplo, aquilo lota de uma forma que o estádio, apesar de estar lotado, não tem aquele mesmo público. Não o mesmo cara. Infelizmente, aquele cara talvez já não tenha mais condições de ir ao estádio. Isso me preocupa no Vasco. O Vasco é um time de massa, é um time do povo. Eu tenho medo que o torcedor daqui a um tempo não consiga ir ao estádio. Não sei qual é o projeto da SAF em relação a isso, não conversei com ninguém. Isso é uma preocupação minha com o futebol. O futebol tá cada vez mais elitizado. E aí, no momento que você tá elitizando algo, aí você tá vendendo serviço, você tá vendendo o sócio e o torcedor cada vez mais caro. Tem clubes, e o Vasco é um deles, que tu não compra mais ingresso se tu não for sócio. E às vezes tu é sócio e tu não compra. Dependendo Teve do no jogo do rating. Sampaio, teve nego puto quebrando a carteira. E eu sou sócio, eu não consigo ir pro jogo. Tu viu? E Que isso é um pouco do viralizou? vender o cliente. Isso é um pouco do cliente. Tu é meu cliente, mas eu tenho um outro cliente, que não é você, que tá me pagando melhor pelo mesmo produto. Então eu vou vender pra ele. E você, mesmo sendo meu cliente, fica no próximo, na próxima fila. Isso me preocupa. E é um problema crônico, porque o Vasco hoje tem quase 60 mil, um pouco mais de 60 mil sócios torcedores. Em São Januário cabe 22 mil. Sim. A conta é óbvia, não dá pra todo sócio ir pro jogo. Que dirá o cara que nem é sócio. Até a reforma, se acontecer, ainda vai ficar curta, porque teoricamente é pra 46. E o Vasco tem 60 mil sócios. Que eu acho que com um time competitivo agora isso vai subir de novo. Então, assim, de qualquer forma, a conta não vai fechar. E agora tem um outro lado da moeda também, Thiago, que pensando como quanto negócio. Por exemplo, o Flamengo só de bilheteria, ó como é que é insano isso. Os números de 2021, só de bilheteria, o Flamengo faturou mais do que o Vasco com a receita dele inteira. Só bilheteria. E aí de onde vem? Aí você fala, por que, que o Flamengo tá faturando 1 bilhão e o Vasco fatura cento e pouco? Se você quer chegar nesse orçamento aqui, não tem jeito. O futebol, ele ficou um brinquedo caro. Sim. Lembra que você falou assim, pô, o jogador mais ruim do meu time ganha 100 pau, pô, como é o torcedor ficar puto com o cara ganha X? Mas o futebol foi inflacionado. E hoje, esse negócio de camisa ficou um pouco de lado. Hoje, futebol é dinheiro. E o brinquedo ficou muito caro. Eu lembro quando eu era adolescente, quando o Cristiano Ronaldo foi pro Real Madrid, pra mim foi um escárnio, 80 milhões de euros, meu Deus, muito dinheiro. Aí tu vê o João Félix agora É. saindo pro Atlético de Madrid, o quarto jogador mais caro da história, negociações virando a 1 bilhão de reais. Então, assim, ficou um negócio insano. E pra você ter time competitivo, é dinheiro. Então, assim, é uma conta difícil de fazer. Na minha cabeça, eu penso assim, não dá pra você tirar o povão de dentro do estádio. Você tem que estar. A alma da torcida é o povão. Ao mesmo tempo, para você ter times competitivos,
você tem que cobrar caro para você fazer receita para manter aquela folha ali para fazer investimentos. Então, acho que a grande sacada para você conseguir, de certa forma, atender todo mundo é ter um setor popular dentro do estádio, 30% do público, 25%, não sei qual o percentual, mas ter isso obrigatoriamente, isso podia vir até através de lei, na minha opinião. Acho que seria a melhor Seria forma. a melhor forma, porque tu traz algo de cima para baixo, tem que cumprir pontos, e até faz todo mundo ficar na mesma régua, porque você não tira o povão do estádio. É mais ou menos a questão da gratuidade da meia entrada no cinema, Sim. teatro, etc. E, por outro lado, o restante do bolo, tu vai cobrar caro, porque o cara também, de certa forma, ele vai pagar caro. Não, eu tô pagando caro, porque, pô, hoje meu time tem um timão aqui, o cara paga 20 milhões de folha salarial por mês, eu venho ver um puta time, então eu vou pagar com gosto. Eu não vou pagar, porra, 300, 200 conto no ingresso pra ver com todo... Não vou citar nome, vou ser antiético. Pra ver o Joaquim e o Manelzinho aqui, ruim pra caramba, jogando no meu time. Então, acho que o torcedor tem que entender um pouco da transformação que o futebol tá passando e, ao mesmo tempo, os clubes têm que entender que a alma do próprio negócio dele, a grande base da pirâmide é o povo. Sim. E se ele elitizar, daqui a pouco também ele vai perder o grosso, que é o grande público dele. Então, acho que tem que entender esses dois lados da moeda. Eu gosto da ideia do projeto de lei, de fazer uma lei, de trazer. Acho que é uma forma interessante de implementar isso. Talvez até pela obrigatoriedade, porque eu acho que os clubes, no momento em que virem que aqueles 30% que estão sendo vendidos a R$ 20 poderiam estar sendo vendidos a 150, que teria gente pagando, eles vão começar a tentar burlar isso, talvez. Não sei. Não sei até que ponto a gente conseguiria manter. Então, sendo uma lei, me parece talvez um pouquinho mais fácil de se manter isso. Mas eu tenho muito medo da elitização nesse sentido. Do afastar o torcedor, que é o coração da parada. Porque até quando você vê, de fato, os estádios lotados da galera que... Talvez não... Tá mais frio. Não é o mesmo estádio. É isso. Foi perfeito. Não é o mesmo Tá mais frio. Inclusive, o paparazzo rubro-negro, uma vez, ele falou, e é muita verdade. Porra, eu dei graças a Deus que o Flamengo fez uma promoção de ingresso lá e veio aquele povão. Você vê que, por exemplo, a galera veio batendo muito no Flamengo de uns anos pra cá. Ah, o Flamengo é modinha, não canta mais merda nenhuma. De fato, porque o público que tá dentro do estádio mudou. Aquele cara que era a alma do Maracanã lá, que fazia a grande festa, ele tá lá de fora, ele não vai mais. E o próprio Vasco, eu tenho percebido que o estádio tá sempre lotado, mas eu percebo que tá mudando também. Pela própria advento da questão do sócio-torcedor, já tem uma galera mais baixa renda que já não tá indo. E a tendência é isso piorar. Então essa questão do esfriamento dentro do estádio é um processo que eu acho que está acontecendo meio geral pelo advento do sócio-torcedor. Os estádios estão cheios, muito do torcedor de selfie que a gente brinca, Sim. que o cara tá lá tirando foto, fazendo videozinho pra rede social. Teve até um negócio que viralizou na torcida do Flamengo, dos cartazinhos, dos caras falando de organizada, falando que se pegasse tirando foto ia bater, não sei o quê. Teve uns rolês assim. Então eu acho que é um pouco disso, são as transformações que estão acontecendo no futebol brasileiro. Mas eu também vejo a SAF com bons olhos.